Bom dia, galera. Hoje nós vamos trabalhar a história da Grécia Antiga. No slide 1. Falar dos gregos é mergulhar no mundo de conhecimentos que fazem parte de nossa sociedade. Exemplo, os poemas narrados por Homero, um deles Ilíada e Odisseia. Através desses poemas, foi possível fazer uma reconstrução da história dos gregos. Outro exemplo é o nascimento da democracia, que teve origem na cidade de Atenas e foi implementado por Clístenes. Embora a democracia passou por mudanças, por desenvolvimento, mas conseguiu chegar até nossos dias. E o modelo que temos hoje é um modelo de democracia. Podemos falar também da mitologia grega, que é rica e variada. Além da mitologia grega, nós vamos ter também os conhecimentos da filosofia. A filosofia, ela surgiu para substituir, não para substituir, mas para explicar de uma forma diferente as explicações de mundo que eram dadas através da mitologia. Então, a filosofia, ela vem buscar explicar de uma forma estudada, pesquisada, de uma forma mais científica, os acontecimentos daquela época. Nós temos também, no mundo religioso, o desenvolvimento dos Jogos Olímpicos. Eles foram desenvolvidos para homenagear Zeus, um dos principais deuses cultuados por esse povo. Nas artes também, nós temos um mundo gigantesco de artes grega. Elas eram bem expressivas, duradouras e eram bem centradas no ser humano, no corpo, no comportamento e em seus ideais. Outro elemento também da cultura grega que foi bastante importante foi a criação e a invenção do teatro, os espetáculos que atraíam milhares de pessoas de diferentes estratos sociais. Dentro dos espetáculos do teatro, tiveram dois gêneros teatrais desenvolvidos e consagrados, a tragédia e a comédia. Vamos ter também, como destaque dentro da filosofia, alguns filósofos que ficaram registrados na história, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Outra ciência também que se desenvolveu foi a história com Heródoto. Ele viveu no século V a.C. e assumiu quase sempre uma postura crítica em suas narrativas. Vamos trabalhar a localização geográfica e características da região da Grécia. De um modo geral, a Grécia ela é bastante recortada por ilhas e penínsulas. A região é bastante montanhosa, entremeada de pequenas e férteis planícies isoladas umas das outras. Na antiguidade, as montanhas eram recobertas de floresta e o litoral era muito recortado por essas ilhas e penínsulas. E isso vai favorecer a navegação e a comunicação entre essas ilhas. E isso vai contribuir para o desenvolvimento do comércio marítimo. Por outro lado, as características do relevo continental estimulou o isolamento e a autonomia das cidades que nasceram na parte continental. As distâncias eram grandes, então elas nasceram, se desenvolveram e tinham a sua autonomia, eram totalmente independentes uma das outras. A Grécia Antiga, olhando no mapa aí, a gente pode observar o tamanho da extensão já no slide 3. Toda essa parte de Lilás faz parte da Grécia Antiga. Então, aí, observando bem esse mapa aí, nós temos a região continental, denominada pela Macedônia, pela Tessália, pelo Épiro. A parte peninsular, podemos observar aí a cidade de Atenas na região da Península da Ática. Já a Península do Peloponeso se destaca duas cidades, Salamina e Esparta. Temos também uma variedade, uma grande quantidade de ilhas espalhadas pelo Mar Jônio, pelo Mar Egeu.
E também na costa da Ásia, conhecido como Grécia Asiática, próximo ao Império Persa, nós temos o desenvolvimento de muitas colônias gregas. Uma das principais ilhas é a ilha de Creta, com destaque para a cidade de Knossos. O litoral grego, ele é bastante recortado, como vocês estão observando aí, por essas ilhas. E devido a essas ilhas, o contato com os povos, né, se desenvolveu bons portos naturais, devido à facilidade com a navegação. E isso vai contribuir, como eu já falei, para o desenvolvimento da navegação marítima e do comércio marítimo. Slide 4. No slide 4, nós podemos observar a periodização da história grega. Ela é dividida em 5 grandes períodos. O período pré-homérico, que coincide com o início do povoamento da civilização cretense ou micênica, que vai do século 20 ao 12 a.C. O período homérico é o período que vai de 1100 a 800 a.C., período que tinham sido criados os poemas Ilíada e Odisseia, atribuídas ao poeta Homero. Segundo alguns historiadores, alguns consideram que os dois poemas realmente foi de Homero. Ilíada sendo o primeiro poema, quando ele ainda era jovem, e Odisseia foi escrita quando ele já era mais velho, por volta dos seus 50 anos. Então, de acordo com os estudos históricos, a linguagem usada no primeiro poema, ela é um pouco diferente da linguagem usada no segundo poema. Mas existem características nos dois poemas para que provassem que realmente eles foram escritos por Homero. Daí esse período ficou denominado como período homérico, em função da história, né, dos dois poemas. E tudo sobre a Grécia nesse período da antiguidade se conheceu através desses poemas. Depois nós vamos ter o período arcaico, que vai de 800 a 500 a.C. E esse período é caracterizado pela formação da cidade-estado grega, a polis. Aí nós vamos ter em destaque as cidades de Atenas e Esparta, entre outras. Outro período que se segue é o período clássico, né? Entre os séculos 5 e 4 a.C., período no qual as cidades gregas atingiram seu apogeu cultural e consolidando a cidade-estado como forma de organização política. As cidades eram cidades-estados independentes e as cidades, a partir do momento que elas se tornam grandes, vão praticar o comércio cultural, econômico, entre outros povos, elas também começam a desenvolver uma política imperialista e vai colocar em prática o seu imperialismo. Aí nós vamos mais tarde conhecer a história das duas cidades imperialistas, Atenas e Esparta. E o último período, o período helenístico, de 336 a 146 a.C., que é o período da decadência da polis grega, quando os gregos passaram por diversas guerras, entre elas a guerra, as guerras médicas, a guerra do Peloponeso, e essas guerras acabaram enfraquecendo os gregos e com as cidades desguarnecidas e os exércitos em decadência, então ficou fácil para os macedônicos posteriormente conquistar a Grécia. O slide 5, ele trata do período creto-micênico ou pré-homérico. Primeiros povos a se fixarem na região são os povos pelasgos, de origem desconhecida. Esses povos, eles já habitavam a região provavelmente, né, desde 2000 a.C. Mais tarde vieram outros povos que deram origem à civilização micênica. A maior cidade era Micenas. Quais eram esses povos? Os aqueus, os jônios, os eólios
e os dórios, que não está aqui neste slide. A civilização creto-micênica ou pré-homérico. Os micênicos, povos de origem, né, dos aqueus, evoluíram muito graças a seus contatos com a civilização cretense. Creta ou civilização minoica, cidade com uma rica elite comercial. As mulheres desfrutavam de privilégios, religião com tendência matriarcal. Ou seja, nessa sociedade, as mulheres tinham igualdade com os homens e, em muitas situações, elas tinham muito mais poder do que os homens. Elas poderiam ser guerreiras, elas poderiam ser rainhas, elas poderiam ocupar cargos políticos, elas poderiam também ocupar cargos religiosos. Então, por isso, a tendência matriarcal dessa sociedade, em que o poder das mulheres estava, muitas vezes, acima de muitos homens. No século XIV a.C., Creta foi invadida pelos aqueus, que assimilaram grande parte de sua cultura e, com a junção dos conhecimentos da cultura dos aqueus e os cretenses, formaram, então, a civilização conhecida como creto-micênica. Nós sabemos que os cretenses, eles chegaram à região por volta de 2000 a.C. e se estabeleceram e fundaram algumas cidades. Não é? O polo organizador da vida social cretense eram os palácios, as grandes construções monumentais que, além de abrigarem o rei e sua corte, eram também centros políticos, religiosos e culturais. Cada palácio possuía vários andares, escadarias amplas, salas, templos e armazéns para guardar produtos provenientes de impostos ou até mesmo do próprio comércio local. No auge de seu poderio, as cidades cretenses se comunicavam entre si por meio de boas estradas, né, e utilizavam-se de carros puxados por cavalos. Os cretenses desenvolveram uma escrita própria, o que os estudiosos, né, chamou de linear. Essa escrita ainda não foi decifrada até os dias atuais. A civilização micênica, inicialmente, com a chegada dos aqueus, quando eles ocuparam o sul da Grécia, nessa região eles fundaram várias cidades, sendo Micenas a principal delas. Daí o nome dado à sua civilização. Ao expandirem-se pelo mar Mediterrâneo, eles entraram em contato com os cretenses, com quem aprenderam novas técnicas, principalmente as de construção naval e o trabalho com metais. Com essas experiências, com essas a cultura assimilada, com esses valores, esses aprendizados, eles então partiram para conquistar Creta. Por volta de 1400 a.C., o palácio, incluindo a residência real, os templos, as oficinas e armazéns, passaram a ser o principal centro de poder nas cidades aqueias, diferentemente dos cretenses, que os palácios aqueus eram murados e construídos no alto de colinas. A grandeza desses palácios indica o poder que esse povo chegou a ter. Escavações arqueólogas mostram também que os aqueus comerciavam com regiões distantes. No Palácio de Micenas, por exemplo, foram encontrados tábuas com a escrita criada por eles e denominada linear. Mas a escrita parece ter sido usada para anotar os impostos pagos pela população, os cereais, a distribuição de cabeças de gado, etc. Mas por volta de 1200 a.C., os palácios aqueus foram destruídos. Mas não se sabe por que isso aconteceu. Sabe-se, entretanto, que nessa mesma época, 3 outros povos aparentados com os aqueus invadiram a região: os jônios, os eólios, que ocuparam a Grécia continental, e os dórios, que se instalaram na ilha de Creta. Então, finalizando essa parte, aqueus, jônios, eólios e dórios são os antepassados
dos antigos gregos, que formaram a brilhante civilização grega. E, a partir daí, se desenvolveram e passaram a controlar todo o comércio no mar Mediterrâneo. No slide 7, a gente pode observar o mapa, né? Esse mapa mostra, então, a junção da civilização micênica e cretense. E a gente pode observar que já existem várias cidades fundadas nessa época, né? A cidade de Tebas, a cidade de Atenas, Corinto, Micenas, Tirinto, a cidade de Esparta. E na costa da Ásia Menor, nós temos aí a cidade de Troia, Éfeso, Mileto, Helicarnasso. Então, olha a quantidade de cidades que já tinham uma certa importância cultural e comercial. A gente pode observar também aí no mapa que bem abaixo, na parte sul aí, nós temos aí a ilha de Creta com a cidade de Knossos, Sidônia e Gortina. No slide 8, nós podemos observar a imagem de um grande cavalo aí do lado, né? Essa imagem faz parte do filme Guerra de Troia. Possivelmente, a Guerra de Troia ela tenha ocorrido entre 1300 a 1200 a.C. Os gregos enfrentaram a cidade de Troia, Ílion, que controlava o estreito de Bósforo, ou seja, todo o comércio daquela região era controlado pela cidade de Troia. Este estreito era o ponto de partida para alcançar as terras férteis e ricas do Mar Negro. E isso causou um confronto entre os gregos e os troianos. Por quê? Porque os gregos foram se desenvolvendo e também queriam comercializar com as cidades da região do Estreito de Bósforo. E isso causou o quê? Um enfrentamento entre as duas cidades, uma disputa entre elas pelo comércio na região. Este estreito era o ponto de partida para alcançar as terras férteis e ricas do Mar Negro. Narrada pelo poeta Homero na clássica obra A Ilíada e a Odisseia. Essas duas obras narram as aventuras do herói grego Ulisses, ou Odisseu. No slide 9, nós vamos falar um pouco sobre a destruição de Troia, com a chegada dos dórios. Entre 1200 e 1100 a.C., nós vamos ter a chegada de quem? Dos dórios, que vão ocupar a ilha de Creta. Quem eram esses povos? Eram nômades, guerreiros e já conheciam a metalurgia do ferro. Então, eles já manipulavam o ferro, produzindo as ferramentas, produzindo armaduras, materiais de guerra. Os dórios, então, destruíram todas as cidades do centro-norte. E aí, a partir da chegada e dessa destruição, eles acabaram dispersando a população, conhecido como primeira diáspora grega. A população, então, ela foi dispersa e muitos acabaram mudando para a costa da Ásia Menor, onde fundaram as cidades de Mileto, Éfeso e Helicarnasso. E com isso, chegamos ao fim do período pré-homérico. Nós temos aí o mapa, né, que vai mostrar as rotas de penetração dos indo-europeus. Então, nós temos aí, olhando na legenda, você pode observar os povos jônios, eólios, os dórios e os aqueus. A chegada e a região por onde eles percorreram, né? Então, os jônios, olha isso, vieram, todos esses povos, né, têm origem na Ásia. Então, eles foram chegando e se estabelecendo aqui na região da Grécia Antiga. Então, dá para você observar bem pelas cores o traçado e o caminho, a rota percorrida por todos esses povos e onde eles foram se estabelecendo. No slide 11,
tem um mapa que vai mostrar a Grécia a partir do século XVIII antes de Cristo. Nós vamos perceber a Grécia, a formação da Grécia com a chegada dos povos dórios, eólios e jônios. Os eólios eram os povos aqueanos, tá? Os aqueus. Então, a gente pode perceber no mapa, pela cor, onde esses povos foram se estabelecendo. A gente pode perceber que os aqueus, os eólios, eles foram se estabelecendo na parte continental da Grécia, enquanto os dórios, né, ocuparam a península do Peloponeso, a cidade de Esparta, na região da Lacônia, Messênia, a cidade de Argos, Tirinto, Micenas. Então, eles se estabeleceram por ali. Também se estabeleceram na região da Macedônia e ocuparam também a ilha de Creta, a cidade de Knossos e Faestos. E algumas ilhas ali na costa da Ásia Menor. Os jônios se estabeleceram na península da Ática, fundaram a cidade de Atenas, Corinto, Eubéia, Oreus, várias ilhas aí do mar Egeu e várias ilhas e cidades, cidades colônias aí na costa da Ásia Menor. Então, o mapa é bem interessante da gente observar e dar uma estudada. O slide 12, ele mostra o período homérico já, que vai do século XII ao século VIII a.C. Esse período, ele é formado por pequenas comunidades de base familiar, que a gente chama de gênos. O que é o gênos? É como se fosse uma família, onde tem o pai, a mãe, os filhos, e essa comunidade familiar, ela vai crescendo aos poucos, vai evoluindo, vai se desenvolvendo, até no futuro crescer a um tamanho para se formar uma pequena cidade. Então, inicia com a base familiar pequenininha, chamada de gênos, e ela vai evoluindo. Dentro dessa comunidade, dessa sociedade familiar, a economia ela é agrária e autossuficiente, ou seja, tudo que se planta para a sua própria sobrevivência. O chefe dessa família é o pater, que tem a função de administrar a família. Com o aumento da população ao longo do tempo, que vai passando, vamos ter o declínio do sistema gentílico. Por quê? Com solo muito pobre, a produção de alimentos não conseguia alimentar e sustentar todos os membros da família gentílica. Então, com a evolução social, acaba o sistema entrando em crise e declinando. Abaixo aí, já no slide 13, mostra a evolução social, desde a pequena família de gêneros, que vai evoluindo, vai crescendo para frátrias, depois tribos, demos, até formar a cidade-estado. Ele mostra o mapa da cidade de Atenas, tendo ao centro, de frente ao palácio, a ágora. O que era a ágora? A ágora era uma parte, era uma praça pública onde ocorriam as feiras, que aconteciam geralmente nos feriados e finais de semana. Bem no alto da cidade, a gente pode observar lá a construção da Acrópole. A gente pode perceber aí que ele vai trabalhar o período homérico, que vai do século XII ao século VIII a.C. Neste período, inicia as divisões sociais dentro da Grécia. Surge a propriedade privada, e provoca-se a segunda diáspora grega. Nós vamos ter esse momento devido ao aumento populacional das comunidades gentílicas. É aquilo que eu disse no slide anterior. A família de gêneros ela vai crescendo, nós vamos ter uma família extensa e a questão da produção, ela não consegue mais sustentar aquela família tão extensa. Então, os homens, geralmente, eles começavam a sair
e mudar para outras cidades, para outras regiões, em busca de sobrevivência. E assim o sistema gentílico acaba entrando em crise e desaparecendo, né? A Grécia começa a receber outros povos, os eólios, os dórios, né? E aí nós vamos ter esse processo de colonização que ainda vai do século VIII ao século VI. As cidades gregas, elas vão sendo criadas e fundadas em várias regiões. Distinção nas colônias: empório, estabelecimento comercial, e a poiquia, que é o lar distante, era uma cidade independente. Por quê? Olha, os homens saíam ali das comunidades gentílicas e iam para outras ilhas, para outros locais, outras regiões, e acabavam fundando ali pequenas comunidades que foram crescendo e formando o quê? Uma colônia da Grécia, principalmente na costa da Ásia Menor. Então, várias colônias foram fundadas aí nesse processo de diáspora, de dispersão. Diáspora significa isso, uma dispersão do povo grego, saindo daquela região e indo, né, para outras regiões mais distantes em busca de sobrevivência. No slide também é um mapa que mostra, olha aí, como houve a diáspora, a dispersão, as populações gentílicas, né, os homens que saíram, que mudaram, se espalharam ao longo da região e foram fundando outras colônias. Então, observe aí que até lá no sul da Península Itálica, em Tarento, né, foi uma colônia grega que foi fundada ali. Bizâncio, uma cidade, né, de Bizâncio, que é a cidade Bizâncio, depois ela passou a se chamar Istambul, né? Aliás, hoje ela chama Istambul, mas antes de se chamar Istambul, ela passou a ser chamada de Constantinopla, porque Constantino mudou a capital de Roma para esta cidade. O império foi na época do Império Romano, no seu auge, né? Em que ele se tornou muito grande e acabou sendo dividido, e a capital da parte oriental passou a ser na cidade de Bizâncio, que recebe o nome de Constantinopla. Vai falar sobre o período arcaico, que vai do século III ao 6 a.C. Nesse período é um período de crise do sistema gentílico. Porém, olha aí, nós vamos ter em destaque a cidade de Esparta, ou Lacedemônia, né? Localizada na península do Peloponeso. Essa cidade era uma cidade autossuficiente, por isso não é uma cidade-estado, com origem na chegada dos dórios. Então, são os povos dórios que acabam habitando, colonizando essa península e fundando a cidade de Esparta, região antes habitada pelos aqueus. A educação valorizava ao máximo a formação física, buscava os soldados. Ou seja, a cidade de Esparta, então, ela tem uma característica diferente da cidade de Atenas. Enquanto na cidade de Atenas, os aqueus se estabeleceram na região e fundaram Atenas, nós vamos ter aqui a cidade de Esparta sendo dando origem aí com a chegada dos dórios, que tem uma característica diferenciada, ou seja, é uma cidade que vai tendo uma característica militar. As crianças, desde pequenas, elas são orientadas a seguir a profissão de soldados, né? Então, é uma cidade militarista, diferente de Atenas, que vai ser uma cidade com característica mais democrática. Ali nasce a filosofia, nasce a história, as ciências, né? Então, é bem diferente da cidade de Esparta. Enquanto a cidade de Esparta é preocupada com a criação para a formação militarista, a cidade de Atenas, ela vai se preocupar com a questão da cultura, do ensino, da aprendizagem. O slide 18, nós vamos ter aí a sociedade
espartana, como ela estava dividida em 3 camadas sociais. No ápice da pirâmide aí, nós vamos ter a camada mais alta da sociedade, composta pelos espartanos, né, os cidadãos espartanos ou esparciatas, descendentes dos dórios, formando a aristocracia guerreira dos cidadãos soldados, né? Ou seja, era aquela camada rica que enriquecia através da guerra. A camada média é composta pelos periecos, homens livres descendentes dos povos nativos que não resistiram à invasão dória, sem direitos políticos, e eles se dedicavam ao comércio e ao artesanato. E na base da pirâmide nós vamos ter aí os ilotas, né? A esmagadora maioria de escravos, descendentes dos povos nativos que resistiram à invasão dória. Então, os ilotas eram a maioria, eles viviam nas cidades separados dos periecos e dos espartanos, e tinha uma questão interessante que quando um esparciata ele completava a idade de 18 anos, ele ia fazer a passagem. E essa passagem ele tinha que passar por uma prova. E a prova era ele entrar numa comunidade ilota e matar um ilota. Então, por bastante tempo, né, se praticava isso. Né? Era um ritual de passagem, que era aquele que dava a garantia de que o rapaz estava pronto para a guerra. O slide 19 vai falar sobre a questão da política espartana. O eforado ou conselho dos 5 éforos, ou seja, vigilantes, era um sistema, um órgão executivo do governo espartano. Um órgão de fiscalização da obediência às leis e da vida econômica dos cidadãos. A questão das leis era interessante e eram bem rígidas as leis aqui na cidade de Esparta. Os órgãos políticos, né, era dividido em diarquia, gerúsia e apela. A diarquia era o governo de 2 reis, então existiam 2 reis que exerciam funções religiosas, militares e judiciárias. A gerúsia era a assembleia dos anciões, né, e ali dentro dessa assembleia eles eram responsáveis para a elaboração das leis. A apela era a assembleia dos cidadãos, eleger os membros da gerúsia e ratificar suas decisões. Depois nós temos no próximo slide, que vai mostrar, aí já vai falar sobre a cidade de Atenas, que eu já falei um pouco sobre ela quando eu falei de Esparta, mas vamos falar aí de Atenas. Os primeiros povos que chegaram à região foram os jônios, depois chegaram os aqueus, os dórios, né, que vão passando pela região, mas ela é fundada mesmo pelos jônios, né? Escapou das invasões dóricas por sua posição geográfica, porque a cidade de Atenas, ela situada na região da Ática. Contava com um porto natural, Pireu, que permitiu um desenvolvimento comercial. A economia da cidade se baseava no modo de produção escravista, ou seja, tinha uma base de escravos, né? Primeiramente, essa base econômica era a agricultura. Posteriormente, se desenvolveu para o comércio, que desempenhou um papel relevante na economia de Atenas, levando a cidade a se desenvolver e promover até uma política imperialista. Ele vai mostrar a divisão da sociedade ateniense, como ela estava composta. Então, olha aí, a base triangular. No alto, no topo, aí nós temos os eupátridas, que eram aqueles ricos, né, bem-nascidos. Por que bem-nascidos? Porque eram filhos descendentes dos jônios, né? Então, eram aqueles que chegaram primeiro, que se enriqueceram, que se distanciaram dos demais, que formaram os nobres proprietários das terras. Então, eram os grandes latifundiários. Né? As melhores terras estavam nas mãos aí dos eupátridas.
Abaixo deles vinham os georgóis, que eram os pequenos agricultores, proprietários das terras menos férteis. Geralmente, essas terras menos férteis ficavam na região montanhosa. Uma camada intermediária era composta pelos demiurgos, que eram os artesãos e os comerciantes. Abaixo deles vinham a camada mais pobre da sociedade, que eram os tetas. Eram aquele grupo de pessoas marginalizados, né? Eram os miseráveis, os servos, que não tinham propriedades e que viviam do trabalho nas propriedades das outras camadas sociais. E abaixo dos tetas tinham os metecos, quem eram os metecos? Eram os estrangeiros, né, que viviam na cidade e que se ocupavam do artesanato e do comércio. E, por último, os escravos, uma vez que a cidade de Atenas tinha uma base escravista. Então, os escravos compunham aí a base dessa pirâmide social. Ele vai falar um pouco sobre as mudanças que vamos ter na Grécia. Ele vai falar das reformas jurídicas. Dráco, em 624 a.C., tornou público um registro escrito de leis, porque até aquele momento o que prevalecia eram as leis orais, não existia um código de leis escrita. Então, Drácon, ele vai registrar as leis, vai escrever. Por quê? Para se ter uma melhor justiça, que todo crime, quando ele fosse punido, a lei escrita, ninguém poderia modificá-la, uma vez que ela estava registrada. Então, foi extremamente importante a publicação e o registro dessas leis. Em 591, Solo, então, vai promover algumas reformas também. Como a base era escravista, ele vai determinar uma lei proibindo a escravidão por dívida. Porque na Grécia, nesse período, se fazia dívida, as pessoas poderiam adquirir dívidas e se entregar como escravos para o resto da vida, ou então os escravos de guerras. Com a lei agora proibindo a escravidão por dívidas, só era possível ter escravo se fosse escravo de guerras. Criou a bulé. O que era a bulé? Olha aí, ó, essa bulé era uma assembleia, né, com representantes de todas as regiões da polis. Criou também a eclésia, né, que era também uma assembleia popular que aprovava as leis da bulé. Né? A bulé, eles iam aprovar as leis. Não, aprovar não, criar as leis. E a eclésia é aquela que aprovava as leis escritas pela bulé. E o Elieu era o tribunal, né, de justiça, ali onde que julgava todos os crimes, todos os casos que acabavam chegando até a justiça. Mas essas reformas não solucionaram os problemas da Grécia, né? Que constantemente a população estava insatisfeita com o exagero dos impostos que eram cobrados e o peso que eles carregavam sobre as suas responsabilidades. Nós vamos ver aí as reformas jurídicas de Pisístrato. Pisístrato promoveu um golpe impondo uma tirania. O que era uma tirania? Era o governo de uma minoria rica que se ocupou do poder e passou a governar de acordo com seus interesses. Ele governou de 546 a 527 a.C. Seus filhos Hiparco e Hípias também governaram. Hípias foi deposto em 510 a.C. Clístenes chegou ao poder e implantou a democracia. Olha, a cidade de Atenas, na Grécia, então, é o berço da democracia. Porém, uma democracia diferente dessa concepção de democracia que nós temos hoje. Tá? Ele governou entre 510 e 507 a.C. Com a crise social equilibrada por meio da política de Clístenes, posteriormente, Péricles pôde governar entre 463 e 431 a.C., uma Atenas mais forte politicamente.
nós vamos ter aí a democracia ateniense. Como era a formação dessa democracia, uma vez que ela nasceu em Atenas? Democracia vem de demo. O que é demo? É o povo. E kratos, o que é o kratos? Poder. Então, democracia tem o significado que o poder do povo. Tá? Esse poder, ele é direto, não é? Olha aí, não participativa e escravista. Então, é um poder direto. Clister reorganizou a população, dividindo essa população em 10 tribos. Cada tribo, então, enviava 50 representantes para Bulé, que era o conjunto cujo número foi aumentado para 500 membros. Esses representantes exerciam o governo de Atenas por um mês, em forma de rodízio. O ano ateniense era de 10 meses. Todos os cidadãos atenienses participavam da Assembleia Popular e da Eclésia, que seria essa política do ostracismo. Quando os atenienses consideravam que determinado cidadão era uma ameaça para a democracia, ele era submetido a uma votação. Os eleitores escreviam o nome da pessoa num pedaço de cerâmica chamado de óstraco, do grego óstraco. O sujeito que tinha o nome mais votado era então condenado ao ostracismo. Isso significava que ele deveria se afastar de Atenas por 10 anos. Depois desse período, poderia retornar com plenos poderes políticos. Hoje em dia, utilizamos a expressão cair no ostracismo, quando uma pessoa fica esquecida por todos. Essa política do ostracismo, bem que ela poderia ser implantada aqui no Brasil, né? Você já pensou se o político corrupto fosse julgado e colocado para fora da cidade e ficasse afastado da política pelo mínimo 10 anos? Do período clássico, né? O auge, o apogeu de maior esplendor, que vai do século V ao 4 a.C. Nesse período, os gregos enfrentaram e venceram a guerra contra os persas. Né? Olha aí, e um período também, esse período clássico, é um período de decadência. As várias guerras civis enfraqueceram os gregos, permitindo que esses fossem invadidos pela Macedônia. Então, nós vamos ter várias guerras na Grécia, que vai levar ao enfraquecimento das cidades, e isso vai possibilitar que outros povos possam chegar, dominar e invadir a Grécia. Nós vamos ver aí alguns pontos, algumas características das guerras médicas. As guerras médicas foram guerras travadas entre os gregos e os persas, principalmente porque eles estavam disputando o comércio tanto no mar Egeu quanto no mar Mediterrâneo. Né? Os medos, né, eram habitantes da Média, como era conhecida a antiga Pérsia, ou seja, os medos eram os persas. A primeira batalha das guerras médicas foi a Batalha de Maratona, ocorrida em setembro de 490 a.C. Nessa batalha, a cidade de Esparta e Atenas não aceitaram um acordo com o Império Persa. O imperador persa, Dario I, enviou 50 mil soldados para a região de Maratona. Os gregos mandaram 11 mil soldados, 10 mil hoplitas, infantaria e 1 mil de uma cidade próxima. A posição do relevo era bem vantajosa para os gregos, que conheciam bem a sua região. A tradição era de que o soldado mensageiro corria 42 quilômetros para informar o resultado da guerra. Nós vamos ter aí as guerras médicas. Após 11 anos, temos o segundo conflito. Em 479 a.C., Xerxes retomou as ações contra os gregos. O exército pelo norte foi enviado com 300 mil homens, uma esquadra de 1 mil navios pelo sul, composta por fenícios.
Os persas também enfrentaram forças espartanas nos desfiladeiros de Termópolis, né? Ali ocorreu um combate onde o general Leônidas morreu ao lado de 300 homens. Os persas ocupam Atenas já evacuada. E os gregos massacram a frota persa na Batalha de Salamina. Suprimentos estavam nesses navios, né, que foram massacrados, que foram apossados e engolidos pelos gregos. Então, o rei Xerxes e seus generais batem em retirada. E a vitória, então, das guerras médicas cabe aos gregos. Lembrando que, na Grécia, as cidades-estados eram assim. Elas guerreavam entre elas mesmas, mas, porém, quando o inimigo era um inimigo fora, era um estrangeiro, ela se unia contra esse inimigo estrangeiro. Foi o que aconteceu aqui com os persas, né? Uniu-se a cidade de Atenas e a cidade de Esparta e Tebas para expulsar os espartanos da região. A Guerra do Peloponeso. Enquanto as guerras médicas nós tínhamos as cidades-estados gregas em guerra contra os persas, a Guerra do Peloponeso, nós vamos ter uma guerra interna entre as próprias cidades gregas, né? Então, nós vamos ter a Liga do Peloponeso, a região ali na península do Peloponeso, a cidade de Esparta liderando essa Liga do Peloponeso. Conhecida também como Liga de Delos, tá? A Liga de Delos liderada pela cidade de Atenas, enquanto a Liga do Peloponeso era liderada pela cidade de Esparta. Todos pagavam tributos para financiar um poderoso exército, uma aliança militar anti-persa. Então, para que eles se fortalecessem, investissem em exército, equipamentos, para usarem contra um inimigo externo. Atenas era governada por Péricles, que era sobrinho de Clístenes, né, o fundador da democracia, que passou por crescimento econômico durante seu governo. Nós vamos ter também nesse período a construção do Parthenon, né, e com o fim da guerra contra os persas, Atenas exigiu que as cidades membros da Liga continuassem pagando os tributos. Ou seja, nós vamos ter aí a Liga de Delos, liderada pela cidade de Atenas, cobrando impostos, tributos das demais cidades. E esse sistema de dominação de outras cidades, de cobrança de impostos, mas é conhecido como uma política imperialismo. Já seria aí a cidade de Atenas promovendo já sua política imperialista. O apogeu de Atenas tornou-se conhecido como a Escola de Atenas. Na sequência, vamos falar aí no próximo slide sobre a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso, então, ela foi uma guerra liderada pela Liga do Peloponeso e a cidade de Esparta. Então, como eu já disse antes, ela era líder dessa liga aí. Ou seja, o que era uma liga? Uma liga era uma confederação de cidades, eram várias cidades que ficavam sob a liderança de uma outra maior. No caso aqui, a confederação das cidades ficava sob o imperialismo da cidade de Esparta, né? E a Liga de Delos ficava sobre o imperialismo da cidade de Atenas. Então, a Guerra do Peloponeso, ela iniciou em 431 a.C. e terminou em 404, com a vitória de Esparta. E aí ela torna-se a mais poderosa cidade. Já que ele colocou a questão do poderio aí da cidade de Esparta, lembrando vocês que com o final da guerra lá entre os gregos e os persas, liderado pela cidade de Atenas, pela Liga de Delos, a vitória foram dos gregos
e a cidade de Atenas saiu fortalecida, promovendo a sua política imperialista. Aqui nós vamos ter a Guerra do Peloponeso, que é uma guerra que vai ser travada principalmente contra Atenas, né? Ou seja, a cidade, essa confederação do Peloponeso, não concordava com a política imperialista promovida pela cidade de Atenas, então elas romperam com a cidade de Atenas e promoveram a Liga do Peloponeso entre elas, com a liderança de Esparta. Em 371 a.C., a cidade de Tebas, então, colocou fim à hegemonia espartana. Ou seja, a mesma política imperialista que Atenas desenvolvia e que foi criticada e abandonada pelos espartanos, os tebanos vão fazer a mesma coisa com os espartanos, né? Então, os espartanos, então, também continuam desenvolvendo a sua política imperialista e os tebanos, então, vai travar uma guerra contra Esparta. Então, Esparta e Atenas fazem aliança para derrotar Tebas. Em 362, a Grécia estava arruinada, porque essas guerras internas acabaram mexendo com o poderio econômico, com a estrutura econômica, com a estrutura cultural e social. E em 338, Filipe II conquista a Grécia. Filipe II é da região da Ásia, né? Nós vamos ter ali Alexandre o Grande em 334 até 323 a.C., dando continuidade à expansão do Império Macedônico. Então, nós vamos ter aí a importância da participação da Macedônia nesse processo. Nós vamos ter o mapa do Império Macedônico. Então, olha o tamanho da extensão desse mapa. Essa parte de amarela, ela pega todinha a parte oeste, né, a parte leste aí da Ásia, costa da Ásia Menor aí, a região da Tebaida, da Trácia, da Frígia, da Lídia, da Lícia. Então, é uma extensão muito grande, o Império Macedônico. Então, a Macedônia ela vem conquistando e expandindo por toda a região aí da Grécia Antiga. O slide próximo vai mostrar o legado cultural dos gregos. Olha, dentro da cultura grega, nós temos aí as artes, que se destaca na pintura, o estilo dórico, o estilo jônico e o estilo coríntio, né? Então, os três estilos de arte promovida e desenvolvida pelos gregos. A língua e poesia. Nossa língua está cheia de palavras derivadas do grego. Com os gregos aprendemos a expressar nossos sentimentos por meio da poesia. Na religião, a religião, mesmo sendo politeístas, os gregos imaginavam seus deuses à imagem e semelhança do homem. Então, como nós temos deuses representados por seres humanos, eles também cultuavam seres humanos como se fossem verdadeiros reis. A religião, mesmo sendo politeísta, os gregos imaginavam seus deuses à margem e semelhança do homem. Leis. As leis dos antigos gregos baseavam-se em um consenso popular, ou seja, estavam de acordo com a maioria. Teatro. Os gregos se passaram o gosto pelo teatro, com especial ênfase às questões ligadas aos sentimentos e sofrimentos da humanidade. As ciências, os antigos gregos dedicavam grande parte de seu tempo na busca da compreensão dos fenômenos da natureza, pois acreditavam que o conhecimento tornaria as pessoas mais virtuosas, honestas, corajosas e bondosas.
nós vamos ver as Olimpíadas. Apesar de associarmos os Jogos Olímpicos com os esportes, os Jogos da Grécia Antiga eram principalmente um festival religioso para honrar a Zeus, que era uma divindade, que era um deus principal. As lendas contam que os Jogos foram fundados por Hércules, que plantou uma oliveira de onde foram feitas as guirlandas dos vencedores. As primeiras Olimpíadas foram realizadas em 776 a.C., com uma apenas modalidade, que era a corrida dos 200 metros, chamado de estádio. O que nos deixou a palavra estádio? Os jogos eram realizados a cada 4 anos, com um período de tempo entre dois encontros conhecido como uma Olimpíada. Os jogos eram levados tão a sério pelos gregos que uma tragédia era declarada e estritamente respeitada durante cada Olimpíada. Inclusive, durante as guerras do Peloponeso, os inimigos se misturavam e competiam lado a lado durante o evento. A tragédia foi quebrada apenas uma vez por Esparta, que, no auge do castigo, foi excluída dos jogos. Trabalho de história. Bom, chegamos ao fim de mais uma etapa, né, dessa aula. Vocês podem acompanhar o estudo da civilização grega também pelo livro, façam uma boa leitura. Aí se trata do capítulo 7, tá? O mundo grego, democracia e cultura. Faça uma boa leitura, olha bem as imagens. Tem exercício no livro que vocês podem estar fazendo e eu vou postar quais os exercícios, né, na atividade que vocês podem realizar e postar na atividade que eu vou postar junto com esta aula, tá ok? Um beijo e até mais.